As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. José Maria Marques, o tesoureiro da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, apresentou a demissão das funções que exercia na Junta de Freguesia. Os pormenores com António Feliciano. José Maria Marques apresentou a demissão de tesoureiro da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar. Foi o próprio que, contactado pela Hertz, confirmou essa decisão, remetendo a explicações para depois da próxima Assembleia de Freguesia, onde esse ato será formalizado. Nessa altura, possivelmente ainda antes do final deste mês de setembro, serão prestados todos os esclarecimentos à população, disse-nos. É assim a confirmação de um cenário que não deixa de ser surpreendente, uma vez que José Maria Marques tem sido o braço direito de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, ao longo dos últimos anos. Um militar morreu na manhã desta terça-feira no campo militar de Santa Margarida, em Constância, após uma indisposição sentida durante uma atividade física de treino que ali estava em curso. A confirmação foi feita em comunicado enviado para a Hertz pelo Exército, que lamenta o falecimento do 2º Sargento Diogo Catroga Duarte. A mesma nota endereça sentidas condolências aos familiares. O Exército acionou, entretanto, de imediato, o apoio psicológico direcionado à família e abriu um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido. O militar era de São Miguel de Rio Torto, no concelho de Abrantes. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve esta terça-feira um homem de 18 anos suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada de um crime de detenção de arma proibida ocorridos na zona de Leiria no passado dia 31 de agosto. A vítima, um homem de 26 anos, ferido com gravidade em diversas zonas vitais do corpo, com recurso à arma branca, correu perigo de vida. Após a prática do crime, o suspeito recorreu ao seu próprio telemóvel para produzir um vídeo no qual se vangloriava da prática dos factos e que veio, inclusive, a divulgar via internet. Diligências imediatas de recolha de prova, ainda na madrugada do mesmo dia da ocorrência, incluindo perícias, permitiram recolher de relevante acervo de prova e proposta de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, bem como a emissão de mandados de busca domiciliária que foram imediatamente cumpridos. O arguido irá ser presente às autoridades judiciais competentes para interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação. Rádio Hertz, informação. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 39 anos, fortemente indiciado pelo crime de incêndio florestal praticado a 16 de setembro, pelas 23h30, na freguesia de São Mamede, concelho de Batalha. O suspeito, através da utilização de chama direta, usando isqueiro, ateou incêndio em floresta, em zona adjacente a habitações e a uma mancha florestal constituída por mato, pinheiro bravo e carvalhos, colocando em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e mancha florestal de consideráveis dimensões. O incêndio não assumiu proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção, essencialmente de vizinhos que ocorreram ao local numa fase inicial. O detido vai ser apresentado às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Rádio Hertz, informação. O presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, Francisco Santos, já não tem a percepção que a freguesia esteja a ser esquecida pela Câmara Municipal de Tomar. O autarca tinha afirmado, no início do atual mandato, que esta era uma freguesia esquecida pelo município, uma situação que, entretanto, considera que foi invertida. Francisco Santos, que esteve recentemente na Hertz, deu conta que o panorama de Cargueiros é hoje diferente, com investimentos feitos em vias de comunicação e também no edifício da sede da Junta e de preparação para novos projetos como o futuro Jardim da Aldeia. Realmente não, era evidente que havia muitas lacunas em Cargueiros, mas que aos poucos vamos tentando com bom senso e com a colaboração da Câmara colmatar. E a estrada de Cargueiros foi a grande obra que há anos que era prometida, portanto o edifício de junta, tudo que fomos pedindo ou a Câmara, que eram as nossas lacunas, foram sendo aceitos pela Câmara e foram colaborando connosco para que pudéssemos realmente avançar um pouco na condignidade da freguesia de Cargueiros. Agora este ano já está feito, andou ali um tempinho embrulhado um projeto de um jardim dentro da aldeia, porque era um projeto que já estava feito, mas achamos por bem fazer-lhe umas pequenas alterações, porque não tinha parque infantil, não tinha máquinas de manutenção de ginástica, de fitness, e portanto
fizemos ali uma alteração e tinha muito verde, que hoje em dia nós sabemos a dificuldade que há em regar as árvores, o verde que está, portanto, alteramos um pouco, tiramos um bocadinho bom de verde, fica lá a árvore, fica na mesma cantidade, mas não a quantidade que havia. E vai ter um parque infantil, e um pequeno parque infantil, não muito grande, porque também a área também não é muito grande, e umas máquinas de fitness. Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada. Uma colisão de duas viaturas ligeiras em Tomar, nesta manhã de quarta-feira, resultou num ferido leve. De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta chegou às 8h05 da manhã e para o local foram mobilizados 9 operacionais e 3 veículos. A vítima leve do acidente foi transportada ao Hospital de Abrantes. A PSP tomou conta da ocorrência. Rádio Hertz, a primeira a informar. São as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva deverá estrear-se neste mês de setembro, já no fim de semana que se avizinha, ao que tudo indica, no sábado, dia em que a precipitação deverá cair com alguma intensidade, mas a verdade é que já nesta quinta-feira há probabilidades de precipitação, ainda que nesta altura, segundo esse mesmo quadro, esteja em causa uma possibilidade na ordem dos 40%, isto no que diz respeito ao concelho de Tomar. Ainda assim, convém referir que as temperaturas irão estar aproximadas aos 30 graus, pelo menos até ao dia 28 deste mês. As mínimas, por seu lado, podem sofrer uma maior oscilação, com queda até aos 13 graus. Luís Miguel Albuquerque, o Presidente da Câmara Municipal de Orem, considera que o concelho tem sido o parente pobre na área da saúde ao nível do distrito. Os pormenores com o António Feliciano. Orem tem sido sempre o parente pobre da saúde do distrito de Santarém. O lamento é de Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Oriense, em recente entrevista na Hertz. A propósito, precisamente no acesso aos cuidados primários e hospitalares, o autarca traçou um quadro difícil, como acontece de norte a sul do país, mas que seria bem pior não fossem as medidas tomadas pelo município, desde logo na captação de mais médicos de família, assim como na intervenção nas diferentes extensões do concelho. Orem, recorde-se, dentro dos 5 concelhos do distrito com maior população, é o único que não tem hospital. A reivindicação atual não passa por aí, esclareceu Luís Albuquerque, que aponta, por outro lado, para a necessidade de se criar um serviço de atendimento permanente. Completamente. Eu acho que um dos principais, se não o principal problema que nós neste momento temos no Concelho de Orem é efetivamente a saúde. É um problema antigo, um problema que tem décadas, não é de hoje. Basta atentar para isto. O Concelho de Orem, como já foi dito no início, é o maior concelho do Médio Tejo. O Médio Tejo tem 4 grandes concelhos: Orem, Abrantes, Torres Novas, Tomar. Todos os outros 3 concelhos têm um hospital e Orem não tem nenhum hospital. Obviamente que decisões que foram tomadas na década de 80, de 90, se calhar mal tomadas na altura, e contribuem para que esta situação aconteça. Obviamente que Orem na altura não teve possivelmente a força, se pode dizer, para também exigir um hospital para Orem, mas eu sou daqueles que acho que o que está hoje a acontecer no Médio Tejo não é de forma alguma a melhor solução, porque ter 3 hospitais, todos eles dispersos, cada um com algumas especialidades, não ajuda de forma alguma a nossa população. No distrito de Santarém, somos o segundo maior concelho do distrito de Santarém, e o outro grande concelho, tirando estes 4 que referi, a Santarém, que também tem um hospital. E, portanto, Orem tem sido sempre o parente pobre da saúde no nosso distrito. A acrescer a isto tudo, é aquilo que eu tenho vindo a dizer e a defender. Obviamente que hoje tenho a consciência que não é possível fazer um novo hospital em Orem, porque poderia ter os mesmos problemas que tem o Tomar, que tem o Torres Novas e que tem o de Abrantes, não tanto. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos ter pelo menos um serviço de atendimento permanente até às 24 horas. Porque hoje as urgências em Leiria, em Tomar, em Torres Novas, em Abrantes, têm muita gente que ali ocorre do Concelho de Orem, porque o Concelho de Orem tem 45 mil habitantes, que se houvesse um serviço de atendimento permanente em Orem, até às 24 horas, das 8 às 24 horas, tenho a certeza que muitas dessas urgências seriam aliviadas.
Nesta altura, há perto de 18 mil orienses que não têm médico de família, número que poderia então ser bem maior não fosse o conjunto de incentivos que a Câmara tem colocado em prática. Luís Miguel Albuquerque fez um ponto de situação em torno deste acesso aos cuidados primários. Em Orem, nós neste momento, e de acordo com os últimos números que temos conhecimento, eram cerca de 18 mil pessoas que não têm médico de família, portanto representarão cerca de 40% da nossa população. Mas, e volto a repetir, não têm médico de família, mas tem um médico assistente, que são estes que estão no Bata Branca. E, portanto, hoje, não direi que 100%, porque obviamente que não, mas há muita gente, portanto, a maior parte da população tem um médico ou de família, porque há extensões que têm médicos de família que estão a funcionar bem. Eu recordo, a Fátima está a funcionar normalmente, Alboritel está a funcionar normalmente, Ceiça está a funcionar normalmente, Freixenda está a funcionar normalmente, Olival está a funcionar normalmente, Gondo Maria está a funcionar normalmente, porque tem médicos do SNS ou médicos de pleno direito do SNS ou médicos reformados que estão pelo SNS também a prestar o seu serviço. E depois, nas outras extensões, incluindo o Centro de Saúde de Orem, temos os tais médicos também de família, porque também temos lá uma médica de família que está a trabalhar, e depois os médicos assistentes que vão complementando muito esta falta de médicos que temos atualmente no Concelho de Orem. Rádio Hertz, a primeira a informar. Foi aprovado na última reunião de Câmara Municipal de Orem a proposta de protocolo a realizar com vista à implementação de uma loja da AIMA no Concelho. Este ponto de atendimento irá realizar tarefas de atendimento presencial no âmbito dos procedimentos administrativos da competência da AIMA, nomeadamente relacionados com concessão de prorrogações de permanência, concessão de autorizações de residência, emissão de cartões de residência temporário ou permanente, entre outras. A referida estrutura visa facilitar e simplificar os procedimentos de recepção e encaminhamento dos pedidos de renovação da autorização de residência e respectivos títulos a cidadãos estrangeiros, numa colaboração com as autarquias locais, que permitirá integrar na prestação dos serviços públicos a estes dirigidos a perspectiva valiosa e insubstituível de quem está mais próximo das pessoas e que melhor conhece as suas necessidades, constituindo-se como um valioso contributo para o serviço a prestar. Rádio Hertz, informação. O município de Abrantes vai avançar com a requalificação de um edifício degradado onde esteve instalada uma residência de estudantes para uma nova residencial de estudantes com 54 camas destinada a alunos do ensino superior. O processo foi explicado em reunião do Executivo Municipal pelo Presidente Manuel Jorge Valamatos e envolve um investimento de mais de 2 milhões de euros. Foi aprovada a nossa candidatura ao PRR para a segunda residência de estudantes, para requalificar a antiga residência de estudantes junto ao liceu e dar-lhe uma nova vida, uma nova dinâmica, uma aprovação de um projeto de 2.619.000 euros, com comparticipação de 2.030.000 euros, uma comparticipação de 77,4%. Dizer que vamos ter uma residencial de estudantes com 54 camas, muito mais abrangente do que uma outra candidatura que tivemos em tempos, com um aspecto determinante que é reabilitar um edifício que está ali devoluto há imensos anos e que ninguém sabia o que é que haveria de fazer dele. Temos que olhar também para temos que ter essa capacidade de ver que vamos reabilitar um edifício que está devoluto e que depois nunca mais teria, digamos, funcionalidade. Fazemos uma residencial de estudantes com 54 camas, sobretudo para alunos do ensino superior, desta maneira. Não quer dizer que ele não possa depois acompanhar alguns processos de outros níveis de ensino. Obviamente que é um trabalho que depois temos que fazer com o Politécnico de Tomar e obviamente com outras instituições do Concelho, mas dizer que vamos reabilitar e pôr funcional um edifício que estava devoluto e que tinha os seus problemas perante a própria comunidade educativa. Com uma nuance que eu acho que é relativa, que é bastante importante dizer, que as infraestruturas, as salas nos pisos inferiores ficarão para a escola e reabilitadas para a escola, para criar mais condições para que aquela escola, sobretudo no ensino das artes e da música, no ensino das artes, possa ainda se potenciar mais. Para além da criação da residencial de estudantes, vamos obviamente optimizar as instalações ao serviço, quer da residencial de estudantes, quer obviamente da escola. Rádio Hertz, informação.
No próximo dia 30 de setembro, o Chamusca vai receber a segunda edição do Encontro de Agentes Turísticos, iniciativa organizada pelo município com o objetivo de promover o território e a marca Visite Chamusca, o coração do Ribatejo, assim como estimular o desenvolvimento económico e o crescimento turístico na região, através da adoção de uma série de ações estratégicas, tais como a organização de eventos, melhoria de infraestruturas, concretização de parcerias estratégicas e apoio ao empreendedorismo local. O município pretende garantir que o concelho continue a evoluir enquanto destino turístico de referência, onde a tradição e a inovação se encontram e criam valor para toda a comunidade. O Encontro de Agentes Turísticos do Concelho da Chamusca, que concretiza este ano a sua segunda edição, é um exemplo dessa aposta neste setor, com o objetivo de reunir empresários do setor do turismo da Chamusca e agentes de incoming. Este encontro pretende estimular a criação de novas sinergias de conhecimento e de colaboração através de um espaço de partilha, troca de ideias, discussão de desafios e exploração de oportunidades. ERTS. Informação na hora certa, diária e atualizada. O município de Vila de Rei volta a associar-se às comemorações das Jornadas Europeias do Património, este ano com o tema Rotas, Redes e Conexões. Nesta sexta-feira, 20 de setembro, os visitantes do Museu Municipal irão poder assistir a uma apresentação dedicada ao Mirador do Centro do Castelo, uma oportunidade para conhecer este património local que faz parte da identidade cultural do concelho. As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa do IGESPAR que pretende sensibilizar os cidadãos europeus para a importância da salvaguarda do património através da organização de atividades dirigidas ao público e relacionadas com o tema que anualmente é definido. O Museu Municipal de Vila de Rei encontra-se aberto ao público das 10 às 13 e das 14 às 18 horas. Rádio ERTS, a primeira a informar. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Usterbeck. Nos próximos dias 20 a 22 vão decorrer as Jornadas Europeias de Património e elas decorrerão sob o lema Património para Todos, que é algo que felizmente se foi inscrevendo na forma como as sociedades têm vindo, não na Europa, mas não só na Europa, a encarar a importância do património. Mas também é esta uma ocasião para refletirmos sobre o facto de que falamos muito sobre património, sobre o acesso ao património, mas depois, na prática, muito dessa atenção é desviada para o curto prazo, para a lógica, por exemplo, relacionada com o turismo, as receitas das bilheteiras, etc. Certos países, e aqui dou, por exemplo, cito o exemplo da Irlanda, que é muitas vezes apresentada como um país que se pode comparar com Portugal. Na Irlanda, as entradas dos museus, que inicialmente eram pagas, passaram a ser gratuitas. A reflexão foi a de que as entradas pagas faziam com que os que têm menos recursos, que já são prejudicados no sistema de ensino, que têm menos condições de aprendizagem em casa com as suas famílias, que elas próprias prejudicadas pela diferenciação social, que essa lógica de bilheteira tornava o acesso à cultura, designadamente aos museus e aos monumentos e sítios, como algo de inacessível para, precisamente, esses grupos sociais que são maioritários na nossa sociedade. E muitas vezes, quando olhamos para museus, para monumentos como o Convento de Cristo, por exemplo, não pode deixar de ficar uma certa sensação de que aquilo é sempre para os mesmos, é sempre para os que têm mais recursos, para os que têm mais dinheiro, para os que tiveram mais educação. Se de facto vamos fazer umas Jornadas Europeias de Património e levar isto a sério, esta ideia de património para todos, valeria a pena repensar as políticas de bilheteira. Tornar os museus gratuitos, ou pelo menos atribuir a todos os cidadãos uma espécie de passe que lhes permitisse visitar pelo menos uma ou duas vezes por ano todos os monumentos, sítios, museus, arquivos, bibliotecas deste país. Dar essa oportunidade, convidar as pessoas sem lhes pôr nenhum entrave, nomeadamente um entrave financeiro. Isso sim seria património para todos. O resto faz-me lembrar um poema do Luís Cília, cantado há muitos anos atrás. Vamos ver o povo, oplá. Vamos ver o povo. Já está.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.